a qual estamos, a qual estamos adentrando. É uma semana bem, eu falo que é uma semana bem, é uma das penúltimas semanas, né? É a penúltima semana desse itinerário que fazemos, né? Então a gente vem rezando, as coisas vão acontecendo. Semana passada, esse Jesus que se encontra com várias pessoas, com esse movimento, com a sociedade, muitas vezes, o qual ele faz. E a partir de agora é uma semana que ele vai se revelando, né? Eu vejo dessa forma. Então há muita revelação a qual já começa nesse domingo mostrando ou mais ou menos se apresentando quem ele é, né? Para que mesmo assim se cumpra, né, o que no coração dele está vivendo, né? No sentido desse novo itinerário que ele mesmo passará, né? E é importante a gente olhar que até no contexto da introdução do livrinho, e são uma semana de introduções muito longas do livrinho, se vocês forem olhar lá e pensar, e olhar mesmo, no sentido ler, são longas porque é uma preparação, porque na outra, né, na próxima semana, a gente já começa a rezar o mistério pascal. Então, nessa revelação a qual Jesus vai sentindo que há necessidade de fazer aos discípulos, acredito que nós também temos que nos revelar ainda mais nessa nova aliança que é apresentada desse novo reino. E nessa revelação, acredito eu, que aqui, hoje, a Elis poderá nos ajudar. Por que eu digo isso? Porque nessa revelação, muitas vezes, nós, enquanto indivíduos que buscamos a felicidade através da espiritualidade naciana, ela nos permite que examinemos-nos uns com os outros, para com os outros. Esse examinar, muitas vezes, é um examinar interior, né? Porque quando você examina ou faz comparações, né, é muito fácil, muitas vezes, você fazer do bom, do mal, do sol, chuva, colocando figuras de linguagem aqui. Mas esse examinar significa esse examinar desse processo e desse itinerário que nós estamos vivendo. E nesse vivendo são, só um pouquinho, e nesse Oi, Sandra, por que não me aparece aqui ao vivo? Não parece, não. Não? Não. Tem a foto. É maravilha. Não, porque não ligou a câmera, irmão. Aí, acho que conseguimos. Então, eu falava desse examinar, né, no sentido de examinar como eu estou indo por esse diálogo, como eu estou fazendo essas orações, e até como eu permaneço nesse itinerário do retiro, né? Por quê? Volto a dizer, é Jesus que se expõe agora, que fala do que ele veio fazer, e esse fazer muitas vezes, volto a dizer, é uma dureza, às vezes, no nosso coração de aceitar que ele precisa morrer, e nós também, muitas vezes, morrer em algumas coisas, porque o retiro nada mais é, dessa preparação pascal, um retiro de conversão. Então, hoje, nessa preparação, que será feita pela nossa grande Elis, que todos temos um carinho, ela vai falar desse examinar, que muitas vezes há muita necessidade, mesmo nós fazendo o retiro, levado pelo nosso cotidiano, muitas vezes não conseguimos ou não criamos esse hábito. Então, hoje a Elis poderá nos aproximar mais como é essa revelação a qual Jesus se revela para nós através desses encontros pessoais e como a gente pode fazer esse exame para que possamos melhorar não só o encontro pessoal da oração, mas esse meu encontro no cotidiano, no dia a dia, certo? Então, Elias, passo a palavra para você. Uma boa noite e obrigado. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos, todas. Estão me ouvindo bem? Sim? Então, vamos começar. Nós vamos falar hoje de um modo de orar dos exercícios espirituais, conhecido como exame do consciente. Guarde bem este nome, exame do consciente. Também conhecida como oração amorosa ou ainda exame espiritual diário. Este exame é um modo de orar de poucos minutos que a gente faz antes de dormir, mas é muito eficaz. Eu gosto muito de fazê-lo e faço sempre.
ele situa o exercitante no horizonte de Deus, porque o centro do exame não está em nós, mas está em situar-se diante da ação de Deus, ou da graça de Deus no nosso dia. E não somente na análise dos nossos atos, se foram bons ou maus. Antigamente, este exame se chamava exame de consciência. E estava mais focado nas nossas ações, o que fizemos ou deixamos de fazer durante o dia, nossas culpas e omissões. Estava mais focado numa leitura moralista, o que eu fiz de bem ou de mal ao longo do meu dia. Estava mais focado no passado, o que eu fiz ou não fiz. E por isso, muitas vezes, esse exame acabava alimentando um sentimento de culpa. Se o dia for terrível, pesado, a pessoa ficava com um gosto amargo na boca, ia dormir desanimada. Já o exame do consciente, ao contrário do exame de consciência, não é um autocontrole, uma autovigilância ou uma autoavaliação. É uma suspeita para a pessoa ficar se controlando. Não é isso. Porque o centro da oração não está na própria ação da pessoa, mas sim na ação de Deus em nós durante o nosso dia. Por isso que o exame do consciente é um exercício de discernimento diário e vai desembocar sempre em atitudes novas, em opções acertadas para o dia seguinte. Vocês sabem, né? Santo Inácio e seus exercícios dão muita importância aos exames. Nós já enfatizamos aqui que toda oração, no final, tem um exame. Ação, perceber e dar nomes aos movimentos, às moções que aconteceu durante o tempo de oração. Depois tem o exame pessoal e, por último, o exame do consciente, que é esse que estamos falando hoje. As decisões e as opções que brotam desse discernimento, deste exame de consciente, são opções muito maduras, mais enraizadas. Por isso, a pessoa vai estar num processo contínuo de crescimento, vai estar sempre vivendo esse processo de mudanças. Esse exame do consciente impede a pessoa de ficar parada, paralisada, coloca a pessoa sempre em movimento, porque a pessoa entra em sintonia com a ação de Deus e se deixa conduzir por Deus, ou mais ainda, deixa Deus ser Deus na própria vida da pessoa. Ou seja, a pessoa está sempre em movimento, sempre se transformando, e as suas ações e decisões sempre vão ser mais profundas, mais maduras e mais acertadas. O centro do exame significa uma sintonia com Deus, sintonia com essa presença divina. Por isso, esse buscar encontrar a vontade divina, ou buscar encontrar Deus em tudo e tudo em Deus. É um modo de orar que alimenta em nós esta atitude contemplativa, uma vida contemplativa que se deixa conduzir pela ação de Deus. No exame de consciente, vamos percebendo qual é o espírito que está movendo a vida. Será que é o espírito de Jesus, este espírito que nos move para o bem, para fora de nós mesmos? Ou é o nosso ego ou o mau espírito? Então, o exame do consciente não se alimenta de uma análise moral. Vou repetir. O exame do consciente não se alimenta de uma análise moral do dia que passou.
porque assim ele vai alimentar sentimento de culpa ou vaidade. Mas se trata de uma leitura, de ir ao encontro daqueles momentos que foram os mais densos do dia. Claro que não dá para repassar todo dia em poucos minutos, mas posso repassar os 2 ou 3 momentos mais densos, para poder então perceber onde o Senhor esteve presente. Isso vai ativando na pessoa um outro dinamismo, e ela vai percebendo que lentamente a vida vai num crescente contínuo, porque ela vai sempre estar em sintonia com essa ação de Deus. E Deus respeita o nosso ritmo, nosso processo, a nossa idade, nossa maturidade, mas eu preciso sempre dar um passo a mais. Cada dia vamos dando um pequeno passo. Então, o exame do consciente vai nos arrancando dessa acomodação, dessa petrificação. Ou, como fala sempre nosso querido Padre Eduardo, vai nos arrancando de uma vida normótica, aquela normalidade doentia, e vai colocando a nossa vida num dinamismo criativo, inspirador. Ao mesmo tempo, vai mobilizando nossos recursos internos. Então, são exercícios espirituais centrados em poucos minutos, mas que fazem muita diferença na vida das pessoas. Por isso, ele mobiliza, prepara a pessoa para acolher o novo dom que virá no dia seguinte. Este exame do consciente, marcado por uma profunda gratidão, acolhe o dia sem fazer julgamentos, sem uma leitura moralista, acolhe o dia com novas experiências, expectativas. E como está focado na ação de Deus, agora se volta para frente, vai carregando o dia de hoje, as experiências de hoje, o dom de hoje, e quando o dom está terminando, amanhã virá um outro dom, um outro dia. Então a pessoa vai num ritmo mais tranquilo, mais animada, vai acordar com uma outra disposição para então acolher aquele dom e vivê-lo intensamente. Cada dia é um dom único que Deus nos oferece. E por isso a pessoa vai percebendo que lentamente ela vai caminhando no crescimento. E tendo esse crescimento com inspiração no segmento de Jesus Cristo. Assim a pessoa vai dando uma nova feição a esse segmento, na sua realidade, no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, nos seus ambientes e também nos seus espaços internos. Agora eu vou explicar os 5 passos para realizar um exame do consciente. Vocês vão ver que é bem simples. São só 5 passos. Primeiro passo, colocar-se na presença de Deus numa atitude de gratidão. Numa gratidão de pobre, de espírito pobre e humilde. É de dar graças. É sempre muito bom agradecer, mesmo que tenha um dia difícil. Então, agradecer mesmo o dia que passou. Diante de Deus, agradecer o dom que recebeu e dar graças, nem que tenha sido um dia difícil, mas mesmo assim foi um dom que a pessoa recebeu. E com isso, já se cria um clima favorável à oração e me coloca em sintonia com o horizonte da ação, da graça de Deus. Segundo passo, só um minuto, vou tomar um pouquinho de água. Segundo passo, pedir a luz de Deus. Vou pedir a luz de Deus para poder ler o meu dia com a luz de Deus, sem julgamentos, sem condenação, para ver-me a mim mesmo como Deus me vê. Deus me vê com misericórdia, com olhar de misericórdia. Então, preciso desse olhar divino
para poder olhar o meu dia com essa misericórdia e acolher esse dia. Terceiro passo, revisitar o dia. Vou revisitar, repassando todo dia, fazer memória do dia. Aqui tem um aspecto que é interessante ressaltar. Antigamente, o exame de consciência, aquele que eu falei antes, nós ficávamos na memória doentia, mórbida, ficávamos remoendo, por que fiz isso, por que fizeram isso comigo, me perguntando por quê. Hoje, nesse exame do consciente, que nos abre para o futuro, temos que fazer memória com a memória sadia. Faço memória do meu dia e vou percebendo que também nas situações difíceis do dia, também tem um para quê e não por quê. Nada é descartado, tudo é integrado e acolhido. Então, repasso o dia com a memória agradecida. Vou procurar descobrir as pegadas de Deus naquele dia, na minha vida, na realidade, no contexto. Deus trabalhou em mim, por mim e para mim. Por onde passou o Senhor ao longo do dia? Que maravilhas o Senhor realizou ao longo desse dia? Agora vem o segundo tempo, ainda nesse terceiro ponto. Penso, e eu, durante o meu dia, qual foi a minha resposta? Correspondi à ação de Deus ou não? Tive medo, tive resistências, então recordo, ou seja, visito de novo com o coração, como me fiz dom ao Senhor, como me fiz presente a Ele, como o fiz presente, como trabalhei por Ele e com Ele. Eu correspondi à sua maneira de ser, trabalhei com Deus na mesma direção ou não? Examino que espírito me move nesse momento. Viu como é simples? Agora o quarto passo. Pedido de perdão. Que vou perceber que há uma distância entre a ação de Deus e a minha. A ação de Deus é bondade eterna. Deus é misericórdia plena. Deus é providência contínua. Eu reconheço que eu estou longe disso. Então aqui brota essa petição de perdão. É ter reconhecimento dessa distância entre a fidelidade de Deus e a minha infidelidade. Então essa contrição é o arrependimento e também é a confiança no perdão e no amor de Deus. Esse perdão vai desencadear em mim um movimento para me aproximar cada vez mais e corresponder cada vez mais à ação de Deus. E o quinto e último passo é o propósito para o dia seguinte. Nesse ponto será o propósito, o alimentar uma disposição, um ânimo para o dia seguinte. O exame de consciência faz a memória do dia passado, acolhe, integra, ilumina e abre para o futuro. Impulsiona a pessoa para o novo. Amanhã é um novo dia, um novo dom a ser vivido intensamente. Uma resolução carregada de esperança, sabendo-me amado, muito amado por Deus. Mas, humildemente, aumento mais as minhas forças e minha esperança de unir-me ainda mais a meu Deus no dia de amanhã. Estou em curso para o futuro e, com isso, a vida vai se expandindo cada vez mais em direção aos outros e em direção à realidade. Vamos agora fazer um pequeno exame de consciente. Eu vou dirigindo e vamos fazendo.
Vamos fazer desse dia que está terminando agora. Vamos nos acomodar confortavelmente nas cadeiras, onde você estiver sentado ou deitado, e respirar profundamente, respirando o ar pela boca e respirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez. Vamos nos colocar diante de Deus, nosso Criador e nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos agora agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu dia, pelo dom que me deste de poder viver este dia. Agradecemos, Senhor, também o dom de cada pessoa que cruzou o meu caminho hoje. Vamos pedir agora a luz de Deus. Senhor, quero pedir a luz, a sua luz, para que eu possa olhar o meu dia com a sua misericórdia, para que eu me veja como o Senhor me vê, cheio de amor e compaixão para comigo. Agora que estamos na presença de Deus e com sua luz, vamos repassar o nosso dia. Vou deixar alguns minutos para que cada um possa rever o seu dia, os momentos mais importantes do seu dia.
Agora que vimos rapidamente, passamos pelo nosso dia, vimos passos de Deus, onde Ele andou comigo, onde eu estava mais distante dele. Vimos que temos uma distância entre a misericórdia total de Deus e a nossa, entre o amor infinito dele e o nosso. Vamos então pedir perdão por essa distância. Sabemos que podemos contar com seu amor e perdão. Agora vamos fazer o propósito para o dia de amanhã. Amanhã seremos mais amorosos, mais compreensivos e mais misericordiosos. Abriremos mais nosso coração ao outro, às pessoas que cruzam nosso caminho. Darei mais atenção às pessoas ao meu redor, do meu convívio. Faça agora seu propósito. E agora nos despedimos de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deu para perceber que é um exame bem rápido, bem fácil de fazer. São só 5 passinhos, bem fáceis de gravar. E é um exame muito prático. Eu gosto muito de fazer, não gosto de dormir sem fazer meu exame do consciente. Nem que eu já esteja deitada, de luz apagada, eu faço meu exame. É rapidinho, tem dias que leva uns minutinhos a mais, uns dias uns minutinhos a menos, mas é sempre bom fazer esse propósito para o dia seguinte. Muito obrigada a todos pelo tempo, pela paciência. Passo a voz agora a Paulinho. Obrigado, Elis. Acho que agora até o Beto e a Roberta dividindo as salas, né? A gente pode perguntar, e é interessante perceber que algumas frases até no exame do consciente, eles nos deixam esse espaço de criador e criatura, né? Porque o distanciamento entre a nossa misericórdia e a de Deus é infinita, né? Palavras bonitas, né? Acho que para essa partilha, e não só para o decorrer da semana, que nós possamos, né, sermos mais misericordiosos conosco mesmo. E nesse desafio da preparação aí, de examinar-me como está meu coração e como vai ser esse diálogo durante a semana, que eu possa, né, usar dessa ferramenta do exame do consciente para que eu possa escutar mais e me amar mais e para que eu possa fazer esse processo que é uma conversão até a próxima semana.